É ano de Copa, a gente tenta não se empolgar, mas é difícil, né? Tenta não colocar a camiseta amarela, mas aí a coisa vai caminhando, vai chegando perto, e aí a gente compra o álbum da Copa, paga R$ 2 no pacotinho e resolve fazer um vídeo sobre política e futebol. Fala aí, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo na Cola da Prova e hoje o tema especial é política e futebol. Recentemente, um famoso jornalista e apresentador de TV fez uma coluna falando sobre política e futebol. E segundo ele, as coisas não devem se misturar. Mas o que é que a história nos diz a respeito disso? E é isso que a gente vai discutir agora. Será que uma coisa e outra tem a ver? Lá no século passado, no início da década de 1920, o futebol ele começou a se tornar um fenômeno de massas. Começou a se popularizar cada vez mais, principalmente na Europa e aqui na América Latina. Existem muitas explicações para isso. No entanto, aquela que a gente pode pegar aí, que é mais plausível, aquela que faz mais sentido, é o fato que você precisa apenas de uma bola e de uma pessoa para chutar. Junta meia dúzia de amigos, cria algumas regras ali, e tanto o rico, o pobre, qualquer um pode praticar. É nessa época que começam a se consolidar grandes clubes formados aí por pessoas pobres, por operários, aqui na América Latina e lá na Europa também, como uma forma de organizar a comunidade, como uma forma de lazer. Aqui no Brasil, a gente vai ver vários exemplos de clubes que foram formados a partir de imigrantes, operários, como o Corinthians, o Palmeiras, o Cruzeiro e tantos outros. Ou seja, uma forma de mobilizar a comunidade. Será que tem alguma coisa de político nisso? No entanto, da mesma forma que os clubes cresceram e se popularizaram e puderam mobilizar de maneira mais intensa a comunidade, eles também vão poder ser utilizados de uma maneira política pelo governo. Um exemplo disso vai ser aqui no Brasil na década de 30 e 40 durante o governo Getúlio Vargas. Getúlio enxergava o futebol como uma forma de unir pessoas dentro de um espaço, falar para esse grupo enorme de pessoas e poder utilizar as massas para influenciá-las politicamente. Dessa maneira, nos anos 30, nos anos 40, a gente vai ver a construção de vários estádios com apoio do governo, com respaldo do governo. Alguns exemplos são o estádio do Pacaembu, o estádio do Maracanã, o estádio de São Januário. Imaginem você, 20, 30, 40, 100 mil pessoas dentro de um espaço confinado. E o discurso do líder, que poderia atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, justamente no momento em que elas estavam alegres, felizes, ali com a partida de futebol. A gente pode pegar essa ideia e levá-la para a Europa, por exemplo, do Mussolini, que no finalzinho dos anos 20 vai organizar o Campeonato Nacional Italiano, como uma maneira de dar uma unidade para o país, uma forma do fascismo conseguir falar para todos, ou seja, o populismo, o fascismo e até mesmo o nazismo, eles vão incentivar a prática esportiva e vão utilizar o futebol, sendo esse uma prática popularizada, uma prática das massas. Querem ver um exemplo curioso disso? Entre 1939 e 75, o general Francisco Franco governou a Espanha com mãos de ferro. E durante esse tempo, ele vai se utilizar do futebol como um meio político. Curiosamente, o time da capital, o Real Madrid, associado à realeza, associado à monarquia que ele havia restaurado, passou a ter cada vez mais apoio, cada vez mais investimentos. De um time que estava há muito tempo sem ganhar títulos, passou a ganhar um atrás do outro. Teve um estádio construído em tempo recorde, o Santiago Bernabéu. A propósito, o Bernabéu ele foi um soldado franquista e o time da capital passou a ser uma força dentro do futebol espanhol. E até então, os dois maiores clubes da Espanha, o Atlético de Bilbao e o Barcelona, que representavam minorias, no caso, Bilbao representava o País Basco, o Barcelona representava a região catalã, eles passaram a ser ofuscados pelo brilho do grande Real Madrid. Lembrando que a Catalunha e o País Basco, eles eram regiões rebeldes, regiões que se opunham à ditadura de Franco. E pessoal, deixo para vocês aqui uma dica interessante de um documentário bacana falando sobre esse assunto, A Lenda Negra da Glória Branca. Assistam. Bom, agora vamos sair da Europa e vamos vir aqui para a América nos anos 60, 70, nos anos 80, na época das ditaduras latino-americanas. Um exemplo interessante da política e do futebol foi na Copa de 1970, no momento em que o Brasil tinha uma seleção matadora, talvez a melhor de todos os tempos. E o Brasil vivia o auge da sua ditadura militar sob o governo do general Médici. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. A seleção de 1970 na Copa do Mundo jogou brilhantemente,
ganhou o campeonato e voltou com a taça na mão. O governo brasileiro, a ditadura, vai utilizar a vitória do Brasil para se beneficiar, para ganhar os louros da vitória, para fazer propaganda do regime, usando a nossa seleção canarinho como o símbolo de um período em que o Brasil ele vivia um momento bem difícil. Mas nesse mesmo período a gente tem um caso durante a ditadura chilena que vai completamente contra essa lógica do apoio às ditaduras, que foi o caso do jogador da seleção chilena Carlos Caselli, que durante uma cerimônia se negou a apertar a mão do facínora, do ditador Augusto Pinochet, e como consequência ele teve a mãe presa e barbaramente torturada por conta desse ato. No entanto, passado muitos anos, no final da ditadura do Augusto Pinochet, lá em 1988, foi feito um plebiscito para que a população dissesse sim ou não à continuidade do governo de Pinochet. E na campanha do não foi decisiva a participação de Carlos Caselli e da mãe. Nos últimos dias da campanha, eles gravaram um vídeo contando a sua história, o que os analistas políticos eles dizem que foi fundamental para a vitória do não. Voltando aqui para o Brasil, nos anos 80 começa um processo de redemocratização lento e gradual. Depois de tantos anos de ditadura, a população brasileira não aguenta mais e começa a pedir o direito para escolher os seus representantes, para escolher o seu presidente. E nesse processo vai nascer, dentro do Corinthians, um movimento liderado por Sócrates Casagrande, que vai começar a discutir a questão da democracia no Brasil. O movimento começa meio como uma brincadeira para democratizar as relações dentro do clube, em que eles decidiriam tudo o que aconteceria, como seria dividido os prêmios, como seria feita a escalação, quando deveria haver aí concentração para os jogos. Mas rapidamente a coisa fica séria e Casagrande e Sócrates vão levar isso para os gramados. E não vamos esquecer aí do lateral esquerdo Vladimir, ele foi fundamental também, viu pessoal? Os jogadores corintianos, portanto, levaram para dentro do gramado aí o clamor pela democracia e nasceu aí a democracia corintiana. O fato de uma das maiores torcidas do Brasil começarem a pedir pela democracia junto com seus jogadores vai ser crucial para as manifestações pró-democracia, pró-redemocratização e pró-diretas já. Já nos anos 90, nos anos 2000, a gente vai ver que as manifestações políticas no futebol não vão acabar. Vale citar aqui, por exemplo, a ação do jogador da Costa do Marfim chamado Didier Drogba. Em 2007, o Drogba ele era um dos maiores jogadores do mundo. Ele jogava no Chelsea e estava disputando ali as eliminatórias da Copa Africana. Só que seu país passava por um conflito, uma guerra civil nesse momento. Drogba exigiu que o jogo entre Costa do Marfim e Madagascar acontecesse em uma das cidades rebeldes, não na capital. E apesar da tensão, ele conseguiu unir o país numa partida de futebol. E a partir desse momento, a gente considera que começa um processo de pacificação dentro da Costa do Marfim. Um outro caso mais recente foi na abertura da Copa de 2014, em que os torcedores descontentes começaram a xingar a presidente da República, começaram a entoar de maneira bastante mal educada palavras de baixo calão. Mas para finalizar, vamos falar aqui de um caso de um jogador que ficou bastante emblemático na história do futebol, principalmente ali nos anos 90. Éric Cantona. Cantona era conhecido pelas polêmicas, por sua posição aí rebelde, por sua posição política bastante radical, vamos dizer assim. E um belo dia, quando seu time, o Manchester, enfrentava o Crystal Palace, ele perdeu a cabeça com um sujeito que entoava ali alguns gritos racistas, alguns gritos xenofóbicos, e resolveu dar uma voadora no sujeito. O torcedor em questão que tomou a voadora, ele era um hooligan, ele era conhecido aí por participar de organizações violentas que tinham aí ligações com a extrema-direita xenófoba da Inglaterra na época. Depois do ato, Cantona foi punido devidamente, foi suspenso, mas a declaração dele, anos depois, dá um pouco do tom de como o futebol também é política. Acredito que para alguns é um sonho dar um chute nesse tipo de gente. Assim, eu fiz por eles, para que ficassem felizes. Moçada, valeu mais uma vez por acompanhar a gente aqui no Na Cola da Prova. Não esquece de compartilhar com os amigos, não esquece de seguir a gente, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Até mais!